Visita um campo de batalha conhecido, um terreno geograficamente necessário, limitado por suas fronteiras retilíneas e duplamente coloridas. Nele, soldados se debatem em constantes movimentos, sendo de quando em vez supliciados em público, todos morrendo para proteger o rei. Na hora do fim, olham para seus bispos em busca de perdão divino, pois essa é a única moral que respeitam. Eles tombam e saem de cena. Esse poder negativo exercido por um soberano e que decide quem vai morrer e viver, segue onipresente até a hora em que o jogo termina. Checkmate, que não por acaso quer dizer o rei está morto. Projeto um imenso tabuleiro de xadrez no espaço vazio, 2 cadeiras à minha frente. E relembro que ele é a representação perfeita da sociedade de soberania como proposta por Michel Foucault. Michel Foucault foi um filósofo, um intelectual que exerceu uma ação e uma influência considerável em vários ramos do saber, do conhecimento. Foucault ele se interessa principalmente pela Faculdade de Letras, na verdade, embora venha de uma família de classe média alta, de pais médicos, mas não, ele se interessa basicamente por letras e por filosofia, embora tenha, no fundo, se graduado mesmo em psicologia. Como as suas obras realmente produziram um impacto muito grande e diziam respeito a temas que são temas de, digamos, enorme relevância e grande atualidade, Foucault conhecia, então, toda essa tradição dos grandes sistemas de pensamento e ele se ocupava profissionalmente da história dos grandes sistemas de pensamento. Então, ele conhecia muito bem. Eu diria, o que, digamos, torna Michel Foucault um grande nome e o autor de uma obra absolutamente única no nosso mundo contemporâneo, não compreende a história da nossa sociedade, a história da nossa cultura, a história do nosso processo civilizatório como a história de um progresso, de uma trajetória linear e contínua, na qual, nessa linearidade, nós fôssemos progredindo. Noto porque a metáfora me chamou tanto a atenção. Está tudo lá. Em um jogo que vem animando cortes, sultanatos, tabernas, casas, praças, campeonatos e até o data center da IBM há séculos, há milênios. Acredito que nós, humanos, seres dotados dessa habilidade de criar um mundo externo à nossa vivência física através de metáforas e cosmogonias várias, talvez tenhamos manifestado e encenado outros movimentos de grandes fluxos sociais ao longo da história a partir da evolução de nossos divertimentos, de nossos jogos. E acredito que deixamos pistas sobre isso. Divago sobre o tema há alguns minutos enquanto rabisco. Estou absorto em meio a tantas explicações que ouço ao meu redor. Anoto no canto do caderno, em meio a frases mais sérias, os nomes de 2 jogos de tabuleiro e de um jogo casual que roda normalmente em smartphones. Faço a comparação ali mesmo, rapidamente, e o resultado é uma animação interior diferente. É como se o entendimento particular de tantos conceitos com os quais estou me deparando nos últimos meses fosse um peixe que se joga para a foca que fez o truque corretamente. Pois é. Faço uma comparação pueril, isso me reconforta, eu sou a foca. Resolvo me explicar agora com a voz do tempo presente, lembrando que desde março de 2019 passo alguns dias da minha semana, que é por si só corrida, com um novo grupo de amigos. Eles compartilham comigo a mesma jornada, ora sonho, ora devaneio, sempre devir, a preparação para um retorno acadêmico. Quando digo que o projeto mauroamaral.com começa e termina neste podcast, mas não se encerra nele, tem a ver com isso. Aguardem novidades ao longo do processo e, conselho de amigo, ouçam novamente o Penso número 3. Faço força para voltar. Estou lá novamente, olhando para o quadro branco recheado de pilôs multicoloridas. É o momento em que tomo conhecimento e intimidade com o conceito de genealogia. Arrisco aqui explicar. Da maneira como consegui alcançar, genealogia é a forma de pensar em que as consequências são apenas aparentes e quase nunca dotadas de uma linearidade. Resolvo explicar melhor. É uma subversão interessante e que nos propõe elucubrações variadas. De uma hora para outra, a gente se pega pensando
que, por exemplo, o avião não substituiu o trem como a forma mais rápida de viajar, ou o cinema não foi uma evolução natural da fotografia, e os jogos de mundo massivo online não são necessariamente um aprimoramento do Pong, que na década de 70 do século XX iniciou o que a gente convencionou a chamar de videogames. Os acontecimentos são, então, antes de qualquer coisa, reflexos de fluxos que se adensam e servem a projetos de poder que geram saberes que abastecem um clássico. A psicanálise não foi inventada tão somente como evolução linear de linhas de pensamento necessárias para entender o homem e suas relações. Na verdade, sob esse olhar, era e é um projeto para domar a sexualidade da burguesia nascente, porque isso era interessante para os governos e os mercados em época de expansão industrial. Sinalizo que se alguém da provável audiência é minimamente envolvido com a indústria criativa do século XXI, sente na pele o que eu quero dizer com isso. Pois é, caro floco de neve, você não é um gênio da raça que vai mudar o mundo. É mão de obra ultra qualificada e mega barata. Mas isso é um papo para daqui a pouco. Pareço devagar. Olho para o gravador. 6 minutos se passaram. E eu não expliquei propriamente o que eu estou fazendo aqui. Pois então hoje, no Penso número 6, quero visitar 2 espaços mentais além dessa batalha milenar que abriu o episódio. Um tem pouco mais de 100 anos, e o outro nem 10. Mas, de forma curiosa, no formato de jogos de tabuleiro, eles representam 3 das sociedades que nascem dos diferentes movimentos desses fluxos históricos, e nos mostram que esses fluxos se manifestam em diversos acontecimentos ao nosso redor. Considero esse despertar necessário. Para seguir, o campo de batalha tem que dar lugar à fábrica, ou à escola, ao exército, ao hospital, não importa. Isso porque o fluxo de pensamentos, vontades e potências da humanidade pouco a pouco nos levaria para outra configuração, um adensamento que o mesmo Foucault chamaria de sociedade disciplinar. Mas que aqui no 6º episódio do MauroAmaral.com eu vejo se manifestar em um tabuleiro sobre o qual passei boa parte da infância. O Banco Imobiliário. Se não, vejamos. Mais do que uma batalha, temos agora uma série de estruturas às quais vamos nos submeter. A morte é substituída pelo controle dos corpos, a sua domesticação. O soldado que morria no campo de batalha estilizado do primeiro jogo, agora é um peão, que tem cada etapa de sua vida normalizada, colocada em regras, em um ritmo, por que não, industrial. Um passo de cada vez, em um longo prazo de várias e várias voltas no tabuleiro. Um peão que precisa contar com a sorte das regras, das cartas de sorte e revés, e durante essa procissão de sucessos vigiados pelo banqueiro que administra a grana da partida, precisa construir fortunas, comprar mais e mais, montar casas e hotéis, tirar férias e, quando tudo der errado, ir para a prisão, que o vai redimir. Sua quitação aparente, portanto, decidida no jogo de dados. 2 jogos, 2 representações perfeitas de sociedades como analisadas pelo filósofo francês. Lembro que convoquei a provável audiência para ouvir falar de 3 modelos mentais. Já apresentei 2. Então qual seria o terceiro? Para apresentá-lo, precisamos conjurar outro autor. Ele continua o trabalho de Foucault, com o qual dialoga fartamente. Essa filosofia da diferença, trazida pelo Deleuze e por outros, nos mostra que uma visão mais despida de preconceitos, veria que realmente um ser que vive no tempo, ele acompanha essa mudança qualitativa dos instantes, que é provavelmente radical. Isso então é que dá à nossa existência, e talvez a existência de todas as coisas, um caráter absolutamente diferenciado. Foucault n'a jamais cru. A transcrição do áudio está no post desse episódio em MauroAmaral.com. Et même il a dit très clairement que ces sociétés disciplinaires, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de société nouveau. Entrons dans des sociétés de contrôle. Pois bem, qual seria o jogo para representar a sociedade do controle como proposta por Deleuze? Na verdade, qualquer um que esteja no seu bolso neste exato momento no seu smartphone, que você não larga, que rouba o seu sono.
Isso porque, se para os soberanos você morria ou vivia de acordo com seus desejos, e para os disciplinadores você deveria ser moldado por regras e instituições para que se adequasse ao batistaca industrial, na sociedade do controle o peão é você. Você é o grande jogo. Em Candy Crush, por exemplo, você é 100% do tempo estimulado a competir, a incrementar suas habilidades em um processo de aprendizado sem fim. Você não quita as suas obrigações, está em moratória limitada 100% do tempo, devendo novas pecinhas para que elas se encaixem umas às outras. Você é um jogador número 1 endividado, deve ao jogo, deve aos amigos com os quais joga junto, deve sobretudo a você mesmo. Você precisa performar, responder não ao rei ou ao general, mas ao mercado, que se infiltra como um gás por toda a sua alma, nos seus salários, na empresa de um homem só. Shame on me. O cidadão que antes montava um hotel na Faria Lima ao jogar um 6 no dado, agora derruba uma fila de balinhas roxas no Candy Crush para logo em seguida ver nascer mais 3 fileiras multicoloridas, porque hoje você pode tudo. E aí eu te pergunto, em um ambiente em que você pode tudo, quem disse que você não pode querer algo? Folheio novamente o caderno daquele dia, revisitando as anotações sobre as 3 sociedades e esse insight da manifestação de seus adensamentos em jogos de tabuleiro tão corriqueiros. Você pode pensar, existem versões do jogo de xadrez para smartphones, assim como quebra-cabeças coloridos e analógicos há muitos séculos. Então, eu lembraria a você mais uma vez que não é a tecnologia em si que conta. É o que de fenômenos e disputas aquele divertimento procura representar como metáfora, em um momento específico para certos grupos e com objetivos determinados e quase nunca aparentes. E mais do que isso, sinalizo 2 coisas importantes. A primeira, o despertar para pensar deve ser valorizado nos espaços de hoje. Se a provável audiência não se propor a mudar o seu entorno, pouco mudará. Lembrando que a minha opinião diz que não é pensar. O cerceamento da pluralidade e diversidade não é pensar. O meu no lugar do nosso não é pensar. A segunda, sim, a sociedade do controle está funcionando em plena operação, aberta para negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, ao que tudo indica, parece não haver fuga de seus tentáculos. Mais ou menos. Decido falar sobre isso em outro programa. Jogo os dados, tiro um duplo 6, desligo o smartphone, faço um rock simples e me sinto soberano da minha própria disciplina. MauroAmaral.com é o contato direto entre o fluxo da minha consciência e os ouvidos da sua. Ele não se resume a, mas começa e termina neste podcast, que todas as segundas-feiras levanta questões sobre os nossos nós, que são adensamentos do estado de coisas atual sobre os quais é impossível não falar sobre. Hoje, por exemplo, você ouviu um programa introdutório sobre o nó chamado mentoria, que vai se aprofundar sobre a situação atual do profissional criativo no Brasil e no mundo. Para acompanhar o desenrolar do projeto, aí vão algumas dicas. Procure por MauroAmaral.com no seu agregador de podcasts. Ele está disponível no Spotify, na Apple, no Google e no Pocket Casts e em muitos outros. Se o seu preferido não consta na lista ou o programa não apareceu em resultados de busca, mande um e-mail para mim em eusou@mauroamaral.com. Entre para o nosso grupo de distribuição de conteúdo. Além de ser avisado em primeira mão sobre os lançamentos, você vai conseguir acompanhar os bastidores da produção. Para entrar é só seguir o link mauroamaral.com/direto. Assine a nossa newsletter. Todas as segundas-feiras, quem participa do projeto recebe uma newsletter não só avisando do programa, como dos próximos passos do conteúdo. Para assinar, é só acessar mauroamaral.com, lá no menu tem o link newsletter. Encontre comigo no Instagram. Eu sei, o projeto MauroAmaral.com parte do princípio que precisamos repensar o conceito de timelines filtradas por algoritmos, mas, até por isso, trabalha essa transição. Por isso, uma das timelines adotadas para reverberar os conteúdos é meu perfil lá no Instagram. Procura por @MauroAmaral e a gente se vê por lá.
Censo número 6, gravado em 14 de agosto de 2019.